Olá, seja bem-vindo ao Código Aberto. Estamos no ar para viver mais uma vez as fortes emoções dessa temporada que veio para ficar. Eu já peço para você abrir a tua Bíblia, porque o assunto de hoje é sabedoria. E olha que bacana, pega a tua Bíblia, abra no livro de Tiago, porque a gente está começando o nosso jeito diferente de estudar a palavra de Deus. E a tua semana, como é que foi? Quais são teus sonhos? Como é que você está curtindo a juventude que Deus lhe deu? Sempre eu explico que jovem, para mim, é tudo aquele que ainda não morreu. Então, quando eu falo jovem, incluo você que tem 70 anos, mas tem energia no olhar. Incluo você que tem 10 anos, mas já está vivendo a empolgação da vida. Por isso, jovem que está vivo, bem-vindo ao Código Aberto. Entrou no nosso Face? Tem curtido o nosso selfie do Código? Tem aproveitado o nosso bate-papo diário? Sempre eu estou ali mostrando para você que viver com Cristo é a melhor coisa que existe. E quer saber? Quem vive com Jesus transmite no olhar uma religião diferente, uma paixão diferente e, acima de tudo, uma esperança contagiante. E olha que bacana, temos aqui os nossos 4 convidados que agora você já conhece, já passamos da metade da temporada, o povo já está conhecendo cada um. Pode ir lá, procura cada um deles ali, ó, descobre no Face, perfil, vai batendo um papo. Esses 4, olha, 13 semanas juntos não é fácil. A gente vai criando uma amizade, vai criando até uma certa intimidade de brincadeiras, mas eu sigo aqui orando por cada um de vocês, porque eu sei que Deus tem um plano para quem vem no Código Aberto participar de cada temporada assim. E temos músicos diferentes aí, ó. Já vou começar hoje invertido a apresentação, tá? Só para variar, é o Dida. Tudo bem, Dida? Tudo jóia, pastor. Eu vou ter um peculiar sorriso hoje conversando com o Dida, porque a gente trabalhou por 5 anos aqui na Novo Tempo. E o Dida fez muita parte de alguns momentos especiais do meu ministério aqui, quando a filhinha nasceu. A gente tem um carinho pelo Dida, pela voz que Deus lhe deu, Dida. Mas hoje, de maneira muito alegre, eu estou vendo você sorridente. Porque finalmente o Dida tem aí uma companheira, uma namorada, já está bloqueado, já está lacrado, né, Dida? Agora acabou. Acabou. Tudo certinho? Tem que ser essa agora, né, pastor? Quem diria, Dida? Quem diria, no né, No Código Aberto você pode ficar bem à vontade. Você Quem imaginou, feliz? Né, pastor? Quem imaginou, né? É. Vamos lá, Dida. E aí, como é que tá? Eu tô bem, né? Como o senhor falou aí. Teu ministério de música, segue cantando, né? Sigo cantando. Graças a Deus, aos finais de semana eu saio para louvar o meu Pai Celestial. E durante a semana estou aqui na Novo Tempo. O que você faz aqui na Novo Tempo, Dida? Eu sou diretor de imagem do estúdio de jornalismo. Explica rapidinho o que é o diretor de imagem. Para o pessoal até saber que todo mundo sabe do Chapolin, que é o produtor do Código Aberto. Mas nem sempre sabe que o Piper é quem está como diretor de imagem desse programa, né? Isso, o diretor de imagem é isso que o Piper faz, né, no Código Aberto. Ele seleciona a câmera e para colocar no ar. E isso eu faço lá no jornalismo também. Viu que legal, telespectador? Para você ver a imagem que eu estou falando com você, é porque tem muita gente nos bastidores que trabalha, são profissionais e também são jovens. E o produtor está me lembrando do Anjo da Esperança, né? É verdade, porque a gente fica encantado em ver o trabalho, muitas vezes anônimo para o telespectador, de gente que é profissional fazendo bem aquilo que também é um ministério. Dida, você, além de um camarada visível pelo louvor, é um camarada que fica nos bastidores dessa televisão e Deus tem lhe usado muito. Pode deixar um recadinho para Nayara, não vamos brigar não, tá bom? É a câmera do Tuca ali? E aí, Tucão, beleza? Nayara, um beijo para você, estou muito feliz de estar com você. Feliz que você está arrumando o pastor Daílson também. Né, pastor? Quantos anos vocês já estão namorando? Explica o que a Nayara faz aqui. Não, a Nayara vou deixar o senhor explicar. Claro, se você está curtindo aqui, ó, todo dia para poder vir fazer aqui o programa Código Aberto, eu passo num raio-x, dá até medo, porque é fotografia, é visto para não repetir roupa, e é um bom gosto que a gente compartilha aí com o telespectador, o profissionalismo também da nossa equipe ali do camarim, né? Tá bom, Marquinhos, tá bom, tudo certinho, né? O Marquinhos está aí para tocar o violão especial. Pelo que eu escutei aqui nos ensaios, já me surpreendeu o dom que Deus lhe deu, Marquinhos.
Vai ser muito bom de ter aí Marquinhos e Dida. E aqui vocês também participam, hein, Dida? Não é só falar de namoro, não, hein? Presta atenção aqui na nossa discussão, porque é coisa boa. E a gente vai falar de sabedoria e vamos aos nossos convidados de sempre aqui. Pastor Diego. Tudo bem, pastor? Tudo certo, tudo ótimo. Corrida pra cá, pra lá, pra São Paulo, não para, né? Não para. Fala um pouquinho da tua igreja, da tua comunidade ali. O que você mais curte daquele pessoal que você congrega como pastor deles? Legal, obrigado pela oportunidade de mandar um abraço pro pessoal do distrito de Pedreira, ali em São Paulo. Não é uma pedreira, não? Não é. Graças Olha aí, a Deus, ó. não. Deus me mandou um distrito, assim, abençoado, com a piada pronta ainda, né? Porque pedreira, mas não é uma pedreira, é muito bom ser pastor lá. O pessoal confunde um pouco com a cidade de Pedreira, Pois né? é. Mas é No um interior bairro, de São Pedreira é Paulo. um bairro que fica ali perto da represa Billings, ali perto de Interlagos, próximo legal. a Interlagos. Você está há quantos anos com eles lá? Quanto tempo? Esse é o meu 3º ano com eles. Olha, já tem aí já conhece mais o povo, já tem um clima bacana de agora trabalho. já conheço todo mundo, graças a Deus. Teu maior sonho para a tua igreja? Meu maior sonho para minha igreja é ver uma igreja que cresce espiritualmente com Cristo. Eu tenho uma igreja lá que tem 50 anos, uma delas. Eu tenho Olha. uma outra que tem 19 anos. Tenho uma outra que tem 25 anos. E eu queria que elas continuassem crescendo sempre, cada vez mais amadurecendo em Cristo Jesus. Esse é o meu sonho para eles e é o que eu tento realizar lá. Apesar de estarmos nas apresentações, já começo a introduzir o tema da lição dessa semana, que exatamente vai falar sobre sabedoria. E sábio é aquele que sonha certo também. Sábio é aquele que tem uma visão correta de céu, de futuro e de para sempre. E aí eu te pergunto, Thaisa, tudo certinho? Tudo certinho. Já passou a metade do programa, a gente já está chegando agora nos últimos momentos da temporada. Te pergunto, teu maior sonho, não só, claro que o maior sonho é céu, salvação, a gente sabe disso, mas teu maior sonho para essa vida, alguma coisa que você gostaria de se mobilizar, que ainda não conseguiu, se engajar, que é uma coisa que queima dentro de você? Então, eu tenho muitos sonhos, né? Eu dou um trabalho danado a Deus, mas eu sempre tento deixá-lo no controle, né? Estudei, todo mundo fala, você estuda muito, vai arrumar um namorado. Eu falei, calma, gente, tudo no seu tempo. Então, assim, eu fiquei questionando, Senhor, eu tenho vontade de fazer o doutorado, mas é isso? Doutorado, É ok. isso que o Senhor quer? Então, comecei, vamos ver, se for da vontade dele, eu termino. Que bacana. Então hoje teu maior sonho é na área acadêmica ser a doutora Thaisa. Que legal. Grande Isaac, foi no casamento desse rapaz aí, ó. Que eu imagino que agora teu maior sonho é ter muitos filhos. Não. Não, né? Fala pra gente, Isaac, teu sonho de vida. Olha, eu tenho realizado um ministério na área de internet, tentando encontrar uma linguagem legal, assim como o pastor Diego, né, e os seus amigos. E meu maior sonho é ver esse ministério tomando proporções maiores para trazer esse pessoal jovem, esse pessoal descolado, para poder se engajar numa missão que não se resuma a ficar postando texto na internet, né? Ó, que legal. tenha proporções mais palpáveis e reais. Você vê um potencial extraordinário nesse mundo das startups que deixam jovens milionários, mas também pode sugerir muitas atividades evangelísticas na internet. Não, com certeza. Eu vi, por exemplo, um projeto de um cara lá que ele pegou a Bíblia e transformou num projeto de literatura. Colocou a Bíblia de um jeito bonito, agradável de ler, sabe, bonito. E começou a vender muito, assim, o pessoal começou a ler mais a Bíblia. Então você vê, são iniciativas, assim, simples, mas que trazem um alcance muito grande no real. Poderíamos tocando as fazer mais pessoas. aplicativos missionários e religiosos? Não só isso, pastor, mas assim, a gente ainda precisa usar o virtual para tocar o real. Olha. Falta isso. Como assim? Entendeu? A gente falou muito aqui sobre Tiago, né? Sobre adquirir conhecimento. Conhecimento não falta. A Bíblia está aí e tudo. A gente precisa realmente conseguir absorver isso de uma forma que saia do cérebro e vá para a mão. Para que nossa mão possa tocar o outro. É o Isaac que Esse é o começou maior filósofo desafio. hoje. Muito Posso mandar bom. um recado favor, especial? Pelo jeito é todo especial mesmo. Todo especial. Nessa semana, a Caroline, minha esposa linda, está fazendo aniversário. Então, meus parabéns para você. Que Deus continue te abençoando, essa maravilhosa esposa que você Que é. legal, além de linda, maravilhosa, uma santa, porque aguentar o Isaac, verdade, imagina, né, é verdade. Carol? Olha, você tá firme aí, hein? Parabéns. A gente tem um carinho muito grande por vocês também, tá, Obrigado. Isaac? Vamos lá. E aí, Andiara, tudo bem? Tudo bem. Doutora Andiara, né? Sim. Advogada, mas eu quero saber agora qual é o teu maior sonho de vida, Andiara. Olha, o meu maior sonho no campo profissional, que na verdade seria um jeito de viver. Eu tenho um sonho de servir a sociedade com um cargo público específico. Olha aí. Que eu classifico, assim, para mim, o que atingiria meus objetivos de ajudar efetivamente as pessoas. É mesmo.
Que bacana. Deus abençoe você. Tá bom, Vamos orar Diara? E por você isso. e a Thaís aí na busca de companheiros que sejam, no mínimo, do nível dos sonhos de vocês para mais. Né? Tem muita mulher que às vezes fica feliz com um homem pensando pequeno. Não aceite ninguém menor do que os teus sonhos maiores. Fica a dica, nada a ver com o assunto, mas eu fiquei aqui empolgado em ver vocês duas sonhando desse jeito, vendo dois rapazes que têm namoradas aqui também. Não aceite ninguém menor do que os teus sonhos maiores e Deus vai apoiar você na busca de alguém que seja parceirão de sonhos. Isso né? aí. Vamos fazer uma oração? Dida, ora pra gente hoje. Oro. Querido Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, queremos te agradecer ao Deus por mais um programa do Código. Queremos te pedir agora tuas bênçãos, tudo que for dito aqui, Pai Santo, que nós possamos colocar primeiramente isso em prática, Pai. Venha estar com cada um aqui, são essas bênçãos que te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o Dida, vai falando baixinho, vai ganhando o povo assim, né? Eu gosto do Dida. Vamos lá. Gente, um assunto especial para você. Lá vai aqui um brinde. Olha, eu sempre mostro para você no Código Aberto. Nós temos aqui o nosso guia de estudo que norteia sempre o nosso estudo de cada temporada, que nessa é Tiago, mas especialmente eu quero lhe mostrar isto aqui, ó. Esse é o nosso estudo bíblico gratuito para todo telespectador do Código Aberto. Olha, não me diga que não tem material para você. Alguns dizem, olha pastor, não tenho material para estudar com as pessoas, eu não consigo estudar a Bíblia. Para com isso. A Novo Tempo tem um projeto de escola bíblica onde existem inúmeros estudos bíblicos para todos os tipos de telespectador e vários tipos de programas. E tudo gratuito. Por isso que o Novo Tempo é esse ministério de comunicação que apressa a volta de Cristo. Grande Felipe, agora você já está aqui em casa com a gente, já joga o recadinho teu e vamos tocar lenha na fogueira da discussão, porque hoje o assunto é sabedoria e muito mais. Roda lá. Olá pessoal do Código Aberto, a lição dessa semana fala sobre a sabedoria como um dom celestial. E ela de fato é, porque os antigos eles acreditavam que qualquer dom era um dom divino. E a sabedoria, obviamente, ela entra aí. Você certamente conhece muitos personagens que eram considerados como sábios. Por exemplo, Daniel, que recebeu sabedoria de Deus, José e também Salomão, que em sonho recebeu sabedoria. Ou seja, se a sabedoria vem de Deus, não há espaço aqui para pessoas que se consideram mais inteligentes do que outras. Porque, obviamente, sabedoria é uma coisa que vem do céu e não que vem de nós mesmos. Valeu, Felipe! Eu já peço para você agora, telespectador, internauta, pegue a sua Bíblia, aciona no seu smartphone, não importa, mas a gente precisa abrir agora Tiago capítulo 3, do versículo 13 em diante. Esse é o estudo de hoje, que vamos seguir até um pouquinho do capítulo 4, mas, por favor, eu quero apenas ler para você a primeira frase e perguntar para vocês quatro aqui. Quem entre vós é sábio e entendido? Para por aí, que é só uma pergunta retórica de Tiago para introduzir o assunto. E eu já lanço a pergunta, o que é sabedoria? Olha, ela se manifesta de várias maneiras e ele faz questão de descrever todas elas aqui. Como é um livro de práticas, sabedoria é um negócio que não dá para a gente ver, né? Quem que é sábio? Essa é a pergunta. Aí você olha para uma pessoa, como você sabe que lá dentro tem sabedoria? Você sabe por aquilo que ele faz do lado de fora. E aí ele começa a narrar a manifestação exterior dessa sabedoria. Então, você sabe quem tem sabedoria pelo jeito que vive, pelo que ele pratica. E aí ele vai descrevendo aqui como que é essa pessoa. Né? Ela é condigno no proceder, as suas obras, né? O que ele faz vão demonstrando a sabedoria que ele tem lá dentro. Chegaremos lá. O que é sabedoria para vocês? Olha, antes de começar alguns programas atrás, eu procurei no dicionário. E uma das palavras que me chamou a atenção foi prudência. Sabedoria é prudência? Encontrei esse significado no dicionário, eu achei bem interessante. Mas então, sabedoria não é alguém que tira 10 na prova? Thaísa? Não mesmo. E tem muita gente que fala assim, ai, mas você é inteligente porque você estuda muito. Aí eu falo, não, mas eu não gosto de estudar. Ah, mas por que você está fazendo doutorado? Eu falei, é diferente. Quando você estuda o que você gosta, é bom. Mas estudar por estudar não é bom. Aí a pessoa fica assim, então, é inteligente? Não, eu sou esforçada. Aquilo que eu gosto, eu vou estudar mais. Então é diferente. Inteligência, sabedoria. Sim, a gente pode ter sabedoria e inteligência. Isaac, mas passou em primeiro lugar no vestibular da USP. Não é sábio? Não.
ele tem muita informação. Assim, a gente está falando hipoteticamente, né? Sim, sim. Não sei se esse cara é sábio Claro. ou não. Mas não determina ele a Isso ser. não determina. A pessoa pode conseguir acumular muito conhecimento. A sabedoria vai ser o que eu sou capaz de realizar, quais ações que eu posso determinar com essa informação, com esse conhecimento que eu adquiri. Se eu souber de forma eficiente aplicar esse conhecimento, tanto para as resoluções da minha vida, quanto para as outras pessoas, isso demonstra sabedoria. É como eu uso esse conhecimento. Me lembro quando o pastor Diego, algumas semanas atrás, usou uma expressão que me tirou o sono. A cada 48 horas, o conhecimento está mudando, está dobrando, a informação que entra as toneladas por todas as maneiras de comunicação em nosso cérebro, chega a um ponto que a gente vai explodir. Não é possível, entendeu? O nosso cérebro recebe muita informação. Então, não é sábio o fato de eu receber tanta informação. Perfeito. Sabedoria é também selecionar o que você vai receber de conhecimento, né? Tem conhecimento que você não precisa. Se você for num supermercado, e aí tem aquele curralzinho ali que eles ficam colocando os produtos para você que está na fila, né? Você vai ver ali um monte de revista com um monte de assunto, com um monte de informação. Tem de tudo. Tem desde como fritar uma coxinha até sobre a vida de algum famoso que casou. Então, se você quiser acessar todas as informações, ter todo o conhecimento, você vai ter muita coisa que você não precisa ter. Então, a sabedoria é selecionar também aquilo que você precisa para a sua vida, que vai ser relevante para a sua vida e para a vida dos outros que estão ao seu redor. Deixa eu abrir um pouquinho mais esse assunto para vocês participarem mais. Por quê? No primeiro bloco, eu quero definir bem claro para você, telespectador e jovem, porque eu acho que muitos se comparam. Cara, eu não tiro notas tão boas. Veja, de repente eu tenho lá uma competição, um vestibular que eu nem passei, ou de repente uma seleção, eu não fui tão bem nisso, pronto, já não sou sábio, já bloqueou, já a autoestima baixa, e você se sente aquele, não vou chamar de burro porque é muito pesado, aquele incompetente, aquele limitado, aquele deficiente mental, aquele que você não consegue chegar lá. Calma, eu queria só abrir isso aqui para vocês definirem. Então, sabedoria é diferente do grande inteligente, aquele camarada que você olha na sala, só tira o 10 nas provas e quem não tira não é sábio. Quem dos telespectadores aí não tem aquela vozinha, aquele vozinho lá da roça, que nunca estudou, sabe? Que não sabe escrever, não sabe ler, mas quando fala com seu português errado, profere sabedoria, profere experiência de vida, sabe? Como alguém que passou por tudo quanto é dificuldade e sobreviveu e tá te passando isso, sabe? Com aquele português que não se conjuga os verbos direitos, mas você, puxa, com isso eu posso aprender. Isso é sabedoria, mesmo sem uma gramática correta, mesmo sem saber somar e dividir, isso é sabedoria. Pode falar, pastor. Pastor, o Felipe falou uma coisa muito importante, falou a sabedoria, quando ela está em nós, ela vem do alto. Por quê? Porque a sabedoria você precisa ter o conhecimento, sim, você precisa ter isso, mas você precisa ter a experiência também, você não consegue ser sábio novinho. E você precisa de uma terceira coisa, que é o que domina estas aqui e põe a nossa natureza, subjuga a nossa natureza a esse conhecimento e essa experiência. Paulo vai falar bem disso aqui. E isso é o poder do Espírito Santo e é algo que vem do alto. Bacana. Então, Andiara, você trabalha com muita gente na advocacia, você me falou que você tem uma área que você mais se identifica. Qual que é mesmo, do direito? Bom, é a área que eu trabalho. Você curte mais? É civil, né? Mas civil, tá. eu também tenho um gosto especial por direito penal. Ok, então veja, você lida com gente, talvez você já esteve presente em fóruns, você já viu gente que se comporta, como o próprio Isaac falou, às vezes não é nem faculdade tem, mas dá um banho de sabedoria na hora de se portar num tribunal, do que alguém que de repente é um PhD e lá se atrapalha nas palavras. Você já viveu isso? Sim, sim. Inclusive a gente até comenta que o conhecimento é tão diferente da sabedoria que alguns presos, alguns presidiários, algumas pessoas assim, eles sabem, decoram o Código Penal, sabem exatamente, eles falam por número de artigo. Já encontrei com alguns que falaram assim, estou preso pelo 171, Sim. pelo 121. Então, eles sabem de cor aquilo, mas isso não os torna uma pessoa que opere o direito, O né? cara é inteligente para decorar o Código Penal, mas não é sábio para ficar fora das grades. Exatamente. Bacana. Gente, vou chamar o intervalo, o assunto só começou e no próximo bloco, tá bom, sabedoria é diferente de inteligência e agora vamos à prática da sabedoria boa e da sabedoria ruim, que é o que Tiago vai falar aqui nos próximos versículos. Não sai daí, não zapeia, é o seu programa Código Aberto no ar, que já já a gente volta.
De volta, e o programa hoje é entusiasmo puro aqui, porque o assunto é bom, sabedoria. Você é sábio ou você é inteligente de tirar notas altas? Não tem problema você ser o primeiro aluno da classe, mas entenda que isso não predestina você a ser um sábio segundo Tiago. Abra sua Bíblia agora, que eu quero perguntar para vocês. Tem sabedoria que é do alto e tem sabedoria que é de baixo. E aqui eu queria perguntar para vocês, qual é a diferença dessas duas sabedorias? O que vem do alto e o que de repente vem de baixo, né? Tiago aqui ele vai retomar aquela discussão que a gente teve lá na fé, né? Ele foi falar, fé genuína, aquela fé que demonstra em obras boas, obras de amor. E aqui ele vai falar a mesma coisa. Se você tem sabedoria, e essa sabedoria é do alto, você precisa demonstrar com boas obras, né? E principalmente com humildade, com mansidão. O indivíduo, ele sabe toda a Bíblia, ele sabe toda a lei, mas ele vai lá e não é manso, ele bate nas pessoas, ele briga, ele é encrenqueiro, ele levanta discussões assim que só vão prejudicar as pessoas. Essa sabedoria não é a sabedoria do alto. Vamos seguir a ideia de contrastes. Qual é a sabedoria destrutiva? Tem isso? É a sabedoria terrena, né? É a nossa sabedoria. Nós temos a sabedoria pecaminosa. Então, se formos achar por nós mesmos, eu sou sábio, sou super inteligente, não é essa a sabedoria que nós devemos buscar. Porque algo muito interessante da sabedoria do alto é que não somente nós devemos seguir o exemplo de Jesus, mas no manual tem algo muito interessante que diz que não basta apenas ser gentil e misericordioso. Olha lá, nós devemos ignorar os defeitos dos outros. E o que normalmente a gente faz? A gente só faz ignora as virtudes. Destacar os defeitos, né? Cara, ó para aquilo ali, gente, que absurdo. Não, gente, a gente deve ignorar os defeitos. Ok, mas vamos puxar aqui. Eu estou vendo aqui palavras fortes. A sabedoria que envolve inveja amargurada, sentimento faccioso. Ele diz claramente que isso é terreno, animal e demoníaco. Abra ali Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16. Pega a sua Bíblia, jovem. Hoje o estudo é com a Bíblia na mão mesmo. Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16. São palavras fortes e duras que ele usa dessa sabedoria demoníaca, pastor. Ele vai identificar aqui qual que é a sabedoria que vem do alto e qual que é essa outra sabedoria, né? Mas o importante a gente perceber aqui é que essa sabedoria que ela vem do alto, a origem dela é do alto, ela precisa se manifestar aqui, ela desce. Então ela não pode ficar lá no alto, ela tem que descer na minha vida e se manifestar aqui entre nós. Já a outra sabedoria, ela tem 3 origens possíveis. Ou ela ou ela é terrena, ou ela é animal, ou ela é demoníaca. O terreno é do nosso contexto, né? Tem a nossa sabedoria aqui. A gente tem no nosso contexto aqui aquilo que a gente chama de a coisa certa, aquilo que a gente pensa que é o melhor. Tem essa sabedoria terrena. Tem a animal, né? Que é aquela que a gente não controla, que é o que vem da gente, que a gente instinto fala maligno. cheio de razão, né? Não, aí tem bravatas que a gente ouve o tempo todo, né? Só assim, vou morrer assim. Né? Que de alguma maneira essa pessoa acha que isso é sábio. Ela diz isso como se isso fosse uma... Só que isso está saindo, na verdade, de um arroubo, né? Uma coisa quase animal mesmo que a gente tem, que é a nossa natureza. E também de fonte demoníaca. O diabo também coloca a sua sabedoria entre nós aqui, e às vezes a gente esqueci a palavra agora, né? A gente aceita, essa instrução que ele pode dar de sabedoria de vez em quando também. Quero ouvir você um pouquinho, Andiara, sobre essa questão da inveja amargurada, sentimento faccioso. São 3 versículos que ele fala aqui, que até na minha Bíblia eu tenho aqui uma sinalização, ajuntando os 3 versículos e eu escrevi embaixo, inveja. É uma definição forte, bem nesses versículos sobre sabedoria, ele introduz um sentimento que existe até na igreja, existe dentro de famílias, existe dentro de gente com o mesmo sobrenome, entre líderes espirituais. Esse é um sentimento que vai corroendo, feito cupim dentro da alma do indivíduo, inveja. Sim. Na minha Bíblia, pelo menos, essa sabedoria que ele fala de ambição egoísta, inveja amarga, vem entre aspas, né? Não é uma sabedoria plena, né? É manifestações do que a gente pensa que é sabedoria. Isso vem de dentro da gente. É a inveja, a ambição. E uma coisa que nós estávamos conversando também antes é quanto mais conhecimento a gente adquire, mais arrogantes nós tendemos a ficar. Se não
acreditarmos esse conhecimento, acreditarmos a nossa sabedoria, nossas boas obras, nosso bom comportamento a Deus. Eu estava assistindo um seriado sobre um cara que tinha um cargo político, né? E prometeram para ele uma coisa e não cumpriram. Prometeram para ele um cargo maior e na hora colocaram outra pessoa. O cara é super inteligente, ele consegue ali manobrar tudo, né? É um cara que tem suas ambições egoístas, né? E é um cara invejoso, ele quer algo que é do outro. O que ele começa a fazer? Ele é um cara muito sábio. Então, como é que ele usa a sabedoria dele? Ele pega um cara lá, faz ele aprovar um projeto e vaza uma notícia para prejudicar o cara cai do posto, ele sobe. Aí ele chega lá no outro cara, manda ele fazer tal coisa, manda ele ir lá não sei aonde. Chega lá, ele contrata um paparazzi, filma o cara, solta na internet, o cara caiu, ele vai subindo de posto. Ele vai usando a sabedoria dele para ir derrubando um por um, quebrando um por um, até chegar onde ele teria que chegar no começo. Essa é a sabedoria demoníaca. Ele usou essa sabedoria para conquistar o que ele queria de egoísmo, ou seja, para um favor próprio, pisando em cima de todo mundo que ele precisava pisar para conseguir aquele que ele queria. Isso é inveja. O mundo é esse castelo de cartas, né? Onde as coisas vão se destruindo e as pessoas vão subindo de posições para a gente entender mais do que nunca como a ambição humana existe, né? Boa dica. Dida, já lidou com gente invejosa? Já, pastor. O sangue sobe, não sobe? Sobe, mas assim, eu confesso que eu sou calmo. Mas eu sou instantâneo, assim, rapidinho. Mas eu sempre pedi também, assim, eu acho que até uma forma de sabedoria, eu sempre peço a Deus, toda vez que eu levanto, que Ele prepare meu dia, que eu possa lidar com as pessoas, porque somos pecadores, né? E eu acho que lidar com pessoas invejosas, no caso, para mim, não é o pior. Para mim, eu tenho medo de lidar com pessoas mentirosas, assim. Porque as pessoas mentirosas, elas criam histórias e tal, mas é complicado. Da onde você tira força para, como sábio, e todo músico ele é muito alvejado? Um dia sentou aí a Cíntia Alves, fiz a mesma pergunta, porque vocês vivem nesse mundo onde você, nas suas redes sociais, onde você vai, as pessoas te seguem, as pessoas te observam, as pessoas te admiram. É um dom que Deus te deu. E como que você consegue sobreviver quando você percebe que está sendo alvo ou de mentirosos, ou de invejosos, facciosos, desses que tentam prejudicar você? Pastor, eu levo a minha vida particular como cantor como se fosse uma extensão do ministério de um pastor. O pastor prega, né? E o cantor também prega através, sem dúvida, das letras, né? E eu vejo assim que para mim o foco para mim é alcançar pessoas. Então, assim, sempre tem pessoas que chegam e falam, ou então em redes sociais me comentam, nossa, sua voz é assim, sua voz é assim. Eu penso assim que são pessoas que tá usando a sabedoria, né, para o mal, como o Isaac falou. Então, eu procuro entregar o meu ministério nas mãos de Deus para não ser afetado com isso. No início, eu ficava muito preocupado. Claro. Mas depois que eu botei em mente que não é para pessoas, eu estou aqui para alcançar pessoas para Cristo através da palavra de Deus cantada. Entrega teu dom para Deus e deixa os outros Deus. com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Agora eu vou colocar o dedão na ferida mesmo e se preparem. Existe esse tipo de sabedoria, que deixa de ser sabedoria, né? Que não vem do alto, que é terrena, animalesca e demoníaca, porque envolve inveja e sentimento faccioso. Existe esse tipo de sentimento dentro dos bancos de igreja e dentro do próprio cristianismo? Sim, sem Infelizmente, dúvidas. sim. E aí? O pessoal estava aí falando, e uma coisa que eu sempre falo quando se trata de inveja, não é você querer o que o outro tem. Às vezes é você querer que ele não tenha porque você não tem. E isso é muito ruim. E às vezes acontece isso na igreja. Ai, mas eu queria ser o diretor de jovens. Fulano fulano não pode ser. Ou seja, você até que queria, mas seria melhor que ele não fosse e nem você do que ele ser e você não é. Então, você não ser. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a vaidade dentro da igreja. Às vezes as pessoas acham que a igreja é uma empresa. E a igreja é como cooperativismo, é horizontal. Não é um chefe que manda e tem a hierarquia. A gente não tem uma organização vertical na igreja. A igreja é como uma empresa social.
como organização social, é horizontal. Somos irmãos, somos companheiros, cada um tem a sua função, mas não que você é melhor do que eu porque está em alguma posição. Enquanto a gente não parar de pensar que é uma disputa de poder, entender que nós estamos trabalhando juntos ali naquela comunidade, naquela igreja, para um propósito, as coisas não andam de maneira sábia, correta, né? Existe muita dificuldade com essas invejas, com esse puxar de tapete que acontece, inclusive, dentro da igreja. Bacana. Vamos agora para a sabedoria do alto. E aí? Sabedoria do alto é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ô, bênção de Deus, se nós pudéssemos viver isso o tempo todo da nossa vida. Aí você encontra aquela pessoa lá no banco da sua igreja que tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem suas recaídas. A minha sabedoria demoníaca vai falar assim: preciso castigar essa pessoa, ela está dando mau exemplo, eu preciso afastar, eu preciso isolar ela, eu preciso tirar ela do arraial antes que apodreça o resto. Aí eu não consigo lidar com ela, né? Sendo que a sabedoria divina me diz que eu tenho que ter paz, eu tenho que amá-la, eu tenho que edificá-la. Tá, ela tem um problema, e agora? Como é que eu faço para pegar todo o conhecimento bíblico que eu tenho, todo o relacionamento que eu tenho com Deus e aplicar na vida dessa pessoa para que eu possa trazê-la de volta para os braços de Deus? Aí eu preciso pedir sabedoria do alto, para poder ter tato para lidar com a situação daquela pessoa sem prejudicar. Claro que tem esse problema, vai prejudicar outras pessoas, aquele pecado que ela está cometendo vai atrapalhar. Como é que eu vou ter tato, como é que eu vou ter sabedoria para lidar com isso e diminuir os danos e restaurar essa pessoa? Acho interessante que ele não coloca que a sabedoria é não adulterar, não roubar, não mentir. Todas as colocações aqui, elas são relacionais. E me chama muita atenção as últimas duas. Na minha Bíblia aqui está bem claro. Imparcial e sem fingimento. Isso é coisa que você lida com os outros. Veja, eu comigo mesmo, o Odailson com o Odailson vai ser imparcial. Como é que eu seria parcial comigo mesmo? Imparcial, eu tratar vocês de uma maneira coerente. E aí eu me lembro de tantas situações que a gente é colocado, às vezes, para se relacionar com pessoas, para liderar pessoas, e todo líder vive essa dificuldade grandiosa. Talvez tenha um jovem que aí é um jovem empresário, você com pouca idade já tem funções de liderança, de responsabilidade para lidar com pessoas. Eu acho que a imparcialidade e a honestidade de caráter é uma coisa difícil de você viver se não for pelo poder de Deus. Sem contar que muitas vezes o sem fingimento é o tempo que mostra. Porque também é fácil, eu basto um olho na Andiara, converso com a Andiara há poucos dias, já faço uma definição da Andiara. Tem que conviver para eu ver, Andiara, se o teu caráter com fingimento, imparcial, etc., se comprova com as impressões. Como é que vocês veem essa carência de relacionamentos mais profundos e sábios no ambiente de convivência? Sobre a pergunta que o senhor fez para o Dida, né, como ele encara uma situação de inveja, isso vai revelar, esse comportamento de como você lida com uma situação ruim, vai revelar a sua sabedoria. Tem um versículo que fala de mansidão de sabedoria. Como assim mansidão? O que seria mansidão de sabedoria? Ser pacato, deixar todo mundo pisar em cima de você. Parece que é isso, né? Mas é brandura, é brandura de gênio. É complicado, porque quando você recebe alguma situação de inveja, a primeira reação é você agredir com palavras ou ser impulsivo com aquilo. Mas quando você tem a sabedoria do alto, você tem um bom trato, você é suave, você é meigo, você é afável, por mais difícil que seja aquela situação. Bacana, tem que chamar um intervalo, gente. Recadinho para você, sai do octógono e deixa Deus lutar por você. Quando você estiver dentro de um ambiente de luta livre, demoníaca, onde tem gente no teu caminho, no teu pé, estragando a tua paz, sai do octógono e deixe Deus lutar por você. Você vai ser sábio, é essa sabedoria pura, imparcial, sem fingimento, que nos leva a sentir a brisa do céu e deixe, como o Dida comentou, deixe os invejosos, facciosos, mentirosos, gente que você não tem condição no mundo de lutar contra eles. Quer saber? Joelho no chão, oração e deixe a Deus entrar no octógono por você. Você vai ser muito mais feliz. Rápido intervalo, porque a gente entra no capítulo 4 de Tiago, no próximo bloco, para descobrir ainda mais sobre as guerras, as piores guerras da humanidade. Já já a gente volta.
De volta, terceiro e último bloco, já vamos escutar o Dida, acompanhado pelo Marquinhos, mas antes dá tempo de uma rápida discussão no primeiro versículo do capítulo 4. E a pergunta quem faz é Tiago para vocês quatro aqui. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Do meu interesse, né? Acho que as nossas guerras, elas são porque eu tenho um interesse, você tem outro, então vamos ter que resolver isso de algum jeito. E interesse egoísta, né? Perfeito. Sabe aquela discussãozinha infantil de irmão? Você já deve ter tido, né? Você tem seu irmão aí. Mãe, ele que começou. Sim. Não, ele que começou. Sempre foi o outro que começou. Mas tudo parte do meu interesse. Eu começo a briga, o outro começa a briga também, cada um defendendo seu interesse. Mas no final dos contos os dois estão errados. Mas o quê? É sempre o eu querendo aquilo que é do outro. Muito Meses legal. atrás celebramos, comemoramos ou infelizmente nos lembramos, né, de que 100 anos atrás acontecia a Primeira Guerra Mundial. No fundo não passa de uma briga de irmão mais velho e mais novo dizendo quem começou foi ele. Tudo por uma ganância pessoal de alguma coisa que pode devastar o planeta. Mas eu queria dizer para vocês, da onde vêm as piores guerras da humanidade, né? Vem do meu coração. Vem do meu coração. É o que você falou mesmo. O sujeito lá que matou 6 milhões de judeus, tudo começou porque ele tinha um interesse. Entendeu? Ele passou por alguma coisa, ele quis defender esse interesse e ele fez tudo o que fez, mexeu tudo que mexeu, convenceu todo mundo a defender seus próprios interesses. E é o que acontece. E isso, dentro da igreja, que é o contexto que o Tiago vai colocar, isso é o mais fácil de acontecer. É claro que não vai ter toda essa catástrofe, mas também destrói vidas. Entendeu? A gente chega lá numa comissão de igreja, né, naquela discussão ali da toda a liderança de uma igreja para poder discutir o que aconteceu. Ah, fulano tá brigado com cicrano. Aí você vai ver, briguinha de irmão mais velho. Não, porque ele falou isso. Não, mas eu falei isso porque você tinha falado aquilo. Pronto. Ah, não, mas eu falei aquilo por causa disso. Você nunca vai chegar no começo da discussão. É sempre assim. Um sempre pisou no pé do outro e você nunca vai chegar a um consenso. Fala, pastor. Nosso interesse é tão forte que às vezes a gente não consegue nem entender o outro. Às vezes o outro está do nosso lado, está dando argumento a nosso favor, mas a gente o vê como inimigo que está contra o nosso interesse e não consegue entender uma coisa que às vezes os dois estão concordando, né? Acontece muito isso. Meu interesse até me cega. Me surpreende aqui um texto, 2 versículos para frente, 3, Thaisa. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo ela é inimiga de Deus? Nossas paixões e nossos desejos, eles gritam, né, mais alto. Não importa o que você quer, o que importa é o que eu quero. E aí começamos a guerrear, porque quando eu brigava com minha irmã, era muito engraçado. Minha mãe dizia assim, quando um não quer, 2 não brigam. E a gente sempre ficava assim, mas eu quero brigar. Então você tem que brigar também comigo, porque eu quero brigar. E a gente tem que respeitar. Primeiro a gente tem que vencer a nossa guerra interna, para que a gente não transborde isso para o outro, para a sociedade. Então, quando a gente lê em Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo não é que a gente não pode ser amigo, né, das pessoas que estão no mundo, porque nós estamos aqui. Não é isso. É que essa natureza nossa, esse egoísmo, esse desejo do eu, só eu que importa, isso que não é saudável. Eu quero puxar para a realidade do jovem, porque uma coisa é falar, semanas atrás, vivemos em 2014 novamente aquela guerra que estremeceu o mundo lá na faixa de Gaza. Destruíram os túneis, ok, parece que resolveu um pouquinho por um tempo. Aí estamos de novo nesse ano vivendo a crise na Ucrânia. Eu não quero falar tanto dessas guerras mundiais, parece que os errados são sempre os grandes estadistas. Mas e a guerra minha de cada dia com meu colega de faculdade, com meu irmão mais novo ou mais velho, com minha namorada ou ex-namorada que a gente quer destruir depois de um relacionamento que se perdeu? Como é que vocês veem essa luta das maiores guerras que às vezes é comigo e alguém do meu lado? É interessante quando na sua versão está infiéis, né? A minha aqui está falando adúlteros. Que na verdade Tiago tá puxando aquele conceito lá de Jeremias, Oséias, que o povo adulterava. Vocês servem a Deus, mas adoram outros, né? Vocês são adúlteros. Aqui é o mesmo esquema, ele está falando do Espírito de Deus. Qual que é o Espírito de Deus? É paz, alegria, amor. E aí eu venho para a igreja, eu escuto sermões sobre amor, sobre Jesus, sobre paz, tudo isso. Aí eu saio da igreja, eu viro uma outra vida, né? Chego lá na minha faculdade, chego lá no meu trabalho, aí eu começo a namorar com o mundo.
E mundo aqui não é o que a gente geralmente chama de mundo, né? Um estilo musical, um estilo de vestuário, isso é uma outra discussão. Ele está falando aqui chega no seu trabalho, você é cobiçoso. Alguém consegue uma coisa que você não conseguiu no seu trabalho, talvez por mérito ou não, aí você vai começar a falar mal do cara, a tentar puxar o tapete dele para conseguir o cargo dele, ou para conseguir aquela promoção no seu estudo, no seu trabalho. Né? Você não conseguiu estudar o suficiente para fazer aquela prova, aí você vai colar, você vai, né? Você vai juntar com uma turminha ali para conseguir roubar um resultado que não é seu. Pesado. Então existe esse o tipo tal de do exemplos. adultério espiritual? Existe Isso é uma adultério fornicação espiritual? Por quê? Porque eu estou namorando eu estou casado com o Espírito Santo, mas eu fico namorando com os padrões do mundo. Então é um adultério com Deus. Isso é pesado, né? Você lembra que uma vez Jesus estava falando para os discípulos assim, logo quando ele foi contar para eles que ele ia morrer, e aí Pedro chega para ele e fala assim, Senhor, tenha compaixão de ti, não fala um negócio desse, Olha né? aí, sai não, Satanás. Não fala contra si mesmo, né? Deus te livre disso acontecer contigo. Aí ele fala, arreda de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Toda vez que a gente coloca o eu em primeiro lugar, que a gente coloca o nosso interesse em primeiro lugar, quando a gente foca na gente, nós estamos vivendo o pensamento do mundo. Quando se fala mundo, está se falando do eu. Esse é o pensamento do mundo. Quando você pergunta a qualquer pessoa no mundo hoje, para que você vive, o que você quer? Ela fala assim, eu vivo para ser feliz, eu quero ser feliz. A gente está pensando em quem? A gente está pensando na gente o tempo todo. Esse é o pensamento do mundo. Por isso ele fala, de onde vêm as guerras? As guerras vêm dos interesses de vocês. E aí ele fala infiéis, porque ele está falando, você só pode chamar de infiel alguém, ou de adúltero, alguém que fez um pacto de fidelidade. Então ele está falando com crentes. Vocês que já fizeram um pacto com Deus, fizeram uma aliança com Deus, vocês estão traindo Ele. Vocês estão sendo inimigos dele. Isso é muito forte, né? Ser inimigo de Deus é uma coisa que Deus nos defenda a todos de sermos inimigos dele. Ele fala assim, vocês são inimigos de Deus quando são amigos dessa ideia. Quando são amigos desse pensamento do mundo que te entroniza, que coloca você como o ser principal. Para a gente pensar, alinhando o meu pensamento anterior, todo adultério acaba não sendo um adultério com Deus, é um adultério contra Deus. A gente sempre vai estar em oposição a Deus quando estivermos nos apaixonando por qualquer pedacinho, por menor que seja, desse mundo desgraçado que não vale para nada, a começar pelo eu desgraçado que não presta para nada. E aí, gente, é esse trimestre tão importante para estudarmos essa luta que Tiago viveu e compartilha com a gente a certeza do poder de Deus. Já vamos fechar como dar uma solução para o jovem que está vivendo essas piores batalhas espirituais, mas eu quero ouvir o Didão agora. Chegou a hora de cantar, Didão. E aqui, louvor é mais importante do que cantar. Você não apenas canta, você louva a Deus junto com o Marquinhos. Que Deus abençoe você na música que você preparou para nós. Glória a Deus. Dessa vez eu fui longe demais, desobedeci até não querer mais. Isso não se faz. Caí por terra, me feri, doeu pra valer. Olhei pra trás e descobri, pus tudo a perder. Quando eu caí, tua mão me ergueu. Quando me perdi, teu olhar me encontrou. Quando fracassei, tua morte venceu. Não há um lugar aonde eu possa ir que o teu amor não me alcance. Preferi viver meus próprios
decidi curtir momentos tão banais. Só andei pra trás, perdi as contas, dividi, não multipliquei. Olhei pra mim e descobri, preciso de Deus. Quando eu caí, tua mão me ergueu. Quando me perdi, teu olhar me encontrou. Quando fracassei, tua morte venceu. Não há um lugar aonde eu possa ir que o teu amor não me alcance. Não há um lugar aonde eu possa ir que o teu amor não me alcance. Que é isso, gente? Deus seja louvado, Dida e Marquinhos, hein? É tão bacana quando a gente vê a maneira como Deus dá os dons para os nossos jovens e que vocês continuem usando sempre esses dons para louvar a Deus. Marquinhos, Deus te abençoe muito, tá bom? Use desse teu jeito singelo, humilde, para continuar desenvolvendo os seus dons para o céu. E Dida, Deus te abençoe. Está cantando até mais empolgado depois da vida emocional em dia. Opa, isso ajuda muito. Que legal, a gente fica muito feliz. Fico pensando em você que assiste a gente. Qual é o dom que Deus te deu? Use da música, use da capacidade que você tem para louvar a Deus e se prepare, porque isso também é sabedoria, né? Tenho pouquíssimo tempo, a gente viajou aqui nas músicas gostosas, mas um recadinho para o nosso jovem que no final de tudo isso, falamos da sabedoria do alto, de baixo, das guerras, da luta com eu, vamos deixar uma mensagem de esperança para o nosso jovem, um recadinho teu, para você poder dizer, jovem, fica tranquilo que as maiores batalhas a gente pode vencer assim. Sim, eu acho que o primeiro passo é você reconhecer o problema que existe e se humilhar a Deus, se entristecer por isso e ficar tranquilo, porque a graça de Deus, ela é suficiente, ela basta. Valeu, Andiara. Como vencer as grandes guerras da vida, Isaac? É se opor ao mundo, como? Tendo humildade. E é o que Tiago encerra esse trecho falando, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça a quem é humilde. Você só consegue receber a graça se você deixar o orgulho de lado. Olha, bacana. E aí, Thaisa? Tem um movimento por aí falando sobre as múltiplas inteligências. E eu trago elas como dons, porque as múltiplas inteligências são quem é bom em música, quem é bom em matemática, quem é bom em esporte. Então, se Deus te deu um dom, aproveita esse dom e muda o teu coração para ter sabedoria. E como ser humilde quando a gente não consegue? Só através do Espírito Santo, através de muita oração. Acho que o telespectador olha para você, aproveitando o que o Isaac disse, não, mas a Thaisa já nasceu naturalmente humilde. Olha o olhar dela, é de humildade pura. Não mesmo. Sempre foi assim? Eu era uma criança muito insuportável, minha irmã está de prova. Eu brigava demais, eu era terrível, mas o Espírito Santo foi capaz de transformar esse coração duro. Pastor Diego, começamos sobre sabedoria, passamos pelas maiores guerras e batalhas e terminamos com um pedido de humildade. Tua avaliação de tudo isso e teu recado para o jovem.
Tem um verso aqui, no verso 7, que a gente conhece de qual essa partezinha do final. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira parte eu acho que é a mais importante, é sujeitai-vos, portanto, a Deus. Você só vai conseguir resistir ao diabo, à tentação do orgulho, de se entronizar, se você se sujeitar em humildade a Deus. Deus resiste aos soberbos. Aquele que acha que tem vai faltar. Mas aquele que pensa que não tem, vai ter o suficiente, porque ele dá graça aos humildes. E isso destruiria as guerras que destroem tantos. Com certeza. Jovem, últimos momentos com você, e a discussão foi profunda essa semana. E você tem essa semana para grudar em Jesus. Posso dizer uma coisa? Se os teus olhos fossem abertos, você veria coisas estarrecedoras da batalha absurda que existe por você entre o bem e o mal. Essa batalha cerca cada um de nós. Não pensa que o Marquinhos tocando não tem luta entre o bem e o mal. Não pensa que o Dida cantando tranquilo não vive uma luta com o eu. A gente vem aqui, estudou a Bíblia, estudou a lição para passar para você, mas se você convivesse com a gente, vem comer 1 quilo de sal do meu lado para você ver. Não é fácil, jovem. Nunca é fácil. Se os nossos olhos fossem abertos, a gente viria como esse diabo que quer o tempo todo acabar com a gente, fica enlouquecido quando vê um jovem abrindo a Bíblia, orando e dizendo, eu sou filho de Deus. Essa humildade, essa renúncia, essa sabedoria prática que diz, venha do alto de Deus, essa capacidade que eu possa vencer essa luta dentro de mim, jovem, não tem outra solução. Eu não posso te dizer o que não está na Bíblia, eu não posso te prometer o que Deus não promete. Você só vai ser feliz quando você colocar Deus em primeiro lugar. Você só vai dar conta do recado se você quebrar esse teu orgulho, deixando a humildade como o residual da tua dependência com Deus. Você está entendendo que a luta entre o bem e o mal, a luta não é você com teu chefe, com a tua namorada, com teus pais que não te entendem, com o dinheiro que acabou, com o carro que bateu. Não, a tua luta não é com isso. Isso tudo são expressões de uma luta mais séria, onde entre o bem e o mal, o inimigo quer acabar com a gente. Mas eu termino com você com o último versículo dessa semana que estudamos, como o pastor disse. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E sabe quem vai se mandar? O diabo. O diabo foge, ele se manda, ele se aterroriza quando um jovem se ajoelha dizendo, eu sou propriedade de Deus. Aí a sabedoria vem do alto. Aí você não vai ser inteligente, você vai ser sábio. Aí você não vai tirar só notas boas na prova, você vai ser sábio para estremecer o mundo. O que você posta na internet, o que você escuta, o que você fala, o comportamento que você tem, isso emudece as trevas quando a gente tem a sabedoria que vem do alto. E eu quero terminar fazendo esse apelo a você. Você tem uma semana para a gente se encontrar no próximo programa e eu quero te ver diferente na semana que vem. Eu quero te ver melhor no próximo programa. Eu quero te ver muito mais espiritual na próxima vez que eu te encontrar. Faça um programa pessoal todo dia. Ler a lição, estudar a Bíblia, orar, acompanhar o selfie do código, dar um like na nossa página, viver com a gente, aqui eu vivo todo dia, com milhares de pessoas ao redor do mundo que estão lá, pastor, estou aqui me sujeitando a Deus e o diabo está correndo. É o desafio para você. Deus te abençoe. A gente gosta demais de você e nós esperamos você no próximo programa Código Aberto. Porque você já sabe que aqui é o nosso espaço diferente para estudar a Bíblia de um jeito inovador, honesto, sincero e puro. E eu te encontro no próximo programa, aqui na sua TV Novo Tempo, seu canal da Esperança. Abração, até lá!